Bom dia, pessoal. Hoje se inicia mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Meu pessoal, vamos colocar Deus na frente de tudo. Quando você coloca Deus na frente, você pode ter certeza que Deus ele vai olhar para você, Deus ele vai te fortalecer, vai te guiar e vai te proteger em todos os teus caminhos. Isso eu te falo com total certeza. Bom, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história e também deixar uma dica, né, para os pais, para as mães, para os filhos que também desejam e constituir uma família. Deixar um exemplo meu, né, e espero que sirva de, de lição. Bom, pessoal, como todos sabem, meu nome é Carlos Eduardo, né? Eu moro aqui em Goiânia, eu sou empresário, sou músico e sou palestrante. Sou palestrante na área familiar, né? Na estruturação, na base da área familiar. Bom, pessoal, quando eu era mais novo, eu vim de uma família muito humilde. A minha mãe separou do meu pai muito cedo, ou meu pai separou da minha mãe muito cedo. Mas pela história que eu ouço dela, que quando eu estava no ventre, no seu ventre, o meu pai ele passou com uma perturbação mental, né? Não estava legal da cabeça. Mas de lá então ela, com muita luta, me gerou. E desde então eu fui criado com muitos cuidados pela minha mãe, né? Pelos meus familiares também, a minha avó e, e alguns parentes próximos de nós. Então o que acontece? Eu tenho várias lembranças de quando eu era mais novo, de pessoas boas e pessoas ruins. Várias lembranças boas, momentos bons, que eu carrego eternamente no meu coração. Agora, os momentos ruins que eu presenciei perante a família, esses infelizmente, alguns me influenciaram. Alguns me influenciaram mesmo. Tanto é o que eu, quando eu era pequeno, eu via os adultos bebendo, fumando. Aí eu olhava para eles assim, pô, mas se um adulto está fazendo, eu vou fazer também. Brigas generalizadas, brigas entre irmãos, brigas entre familiares, briga entre mãe, pai, vó com filho, de toda espécie, vocês pensar. Então eu ficava observando aquelas coisas ali e não entendia. Não entendia assim por que o pessoal brigava assim tanto, porque tinha aquela disputa ali tão grande. Mas com o tempo isso aí acabou me dando um mau exemplo, né? Sei que naquela época lá, pelo relato da minha mãe e pelo relato também de alguns parentes meus, eles também nem eles sabiam o que estava acontecendo, o porquê de tanta briga, o porquê de tanto desequilíbrio, o porquê de tanta falta de união, tanta falta de amor. Mas enfim, eu dos meus 4 anos de idade até os meus 7 anos de idade, eu fui muito bem cuidado pela minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, sempre manteve os alimentos, né? E porventura ela teve outro filho também, o meu irmão, o Fernando. E a minha mãe, no relato dela, ela dizia que não tinha sorte no amor. Minha mãe não tinha sorte no amor. E por esse fato dela não ter sorte no amor, eu mais novo assim, tomei a liberdade de assumir a responsabilidade assim, de
tipo um protetor, sabe? Um menino de 7 aos 10 anos de idade, tipo um protetor. Mas o que acontece? Nesse intervalo aí, ela também não deu certo o relacionamento dela com outro companheiro dela. E aí, nesse intervalo, acabou sobrando os cuidados de eu cuidar do meu irmão, Fernando. Fernando era pequeno e, e ela saía para trabalhar e deixava ele nos meus cuidados. E eu tinha que alimentar ele e vigiar ele pelo não fazer besteira. Mas eu tenho lembrança que quando ele era pequeno ele só chorava. Chorava. E eu alimentava ele bem, mas ele não parava de chorar. Não entendia, né? Aí ele só parava de chorar quando a minha mãe chegava. Então, assim, nesse intervalo aí de 7 a 9 anos, foi um intervalo, assim, muito, muito, assim, bom. Vou te falar bom porque eu tive a responsabilidade de cuidar de um irmão, né? Até a minha mãe chegar. Mas eu nunca tive, assim, uma referência de um pai, sabe? Nunca tive uma referência masculina na família. Uma pessoa exemplar, assim, que pudesse orientar, guiar, informar o certo, para a gente ser um exemplo mesmo, para todos, para mim em especial. Então o que acontece? Nesse intervalo aí de 10 até 12 anos de idade, a minha mãe ela arrumou outro companheiro. E esse companheiro ele veio com muito problema, sabe? Bagagem lá de trás, assim. E essas bagagens que ele trouxe, elas acabaram influenciando psicologicamente e espiritualmente também. Uma criança de 12 anos de idade. Mas enfim, nesse tempo aí de convivência, eu tinha muito ciúme da minha mãe, sabe? Muito ciúme mesmo. E ciúme demais também do meu irmão, o Fernando. E eu não dava certo com esse padrasto. Não dava certo. Meu anjo, meu santo não batia com o dele. E de 12 anos até os 18 anos de idade, nesse ponto aí foi um inferno na minha vida. Um inferno mesmo, né? Não fala assim. Ele teve também o lado dele assim de cuidar, né? De alimentar, teve também companheiro da minha mãe e tudo. Mas em questão assim de moral, em questão de responsabilidade, de ética, de inteligência, de sabedoria, ele fraquejava muito, né, nesse ponto. E ele não sabia lidar também com crianças, ele não sabia como educar uma criança através dos preceitos morais. Desde então, nesse intervalo, a gente brigava muito e nessas brigas, querendo ou não, eu ficava muito revoltado, mas muito revoltado mesmo, né? Até pensando em pontos assim de cometer até besteira com ele, né? Mas enfim, eu inteirei 18 anos de idade e resolvi não aceitar isso mais. Saí de casa, fui viver a minha vida, amparado pela minha avó, e ficaram só os traumas. Bom, mas nesse intervalo aí pra vocês verem o tanto de coisa que me aconteceu. Eu criei um grupinho de amigos, eu tinha liberdade de compartilhar o melhor de mim com eles, era a minha alegria, a minha transparência, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha iluminação, o meu magnetismo. E eu praticava muito esportes, então a minha vida era mais com meus amigos, praticando esportes. E desde então, os meus traumas, eles se ocasionaram em vícios.
Esses traumas ocasionaram em vício de que forma? Esse padrasto meu, ele fumava, bebia, né? Então, como eu tinha muita raiva dele, eu acabei atraindo isso para minha vida. Comecei a fumar também e beber. Olha que porcaria que esse intervalo aí que me aconteceu. Mas enfim, tudo é aprendizado, né? Então, então eu falo o quê? Que hoje eu com 39 anos de idade, eu olho para trás com muita sabedoria e fico analisando todos os pontos aonde aconteceu todas as coisas assim ruins na minha vida, né? E por base de tudo, eu falo para vocês aí, hoje, para a pessoa ter uma família, ela tem que ter os preceitos e os propósitos de Deus. Porque uma família hoje, se não for amparada debaixo dos princípios, preceitos e de Deus, ela já começa errado. Porque eu te falo uma coisa, desde lá de trás, a geração dos meus familiares, são poucas pessoas que eu ouvi falar bem de um relacionamento conjugal. Poucos. Mas hoje, com 39 anos, com mais inteligência, mais sabedoria e com muita experiência, pessoal, experiência, eu posso falar com total clareza para vocês. Um relacionamento a dois é igualzinho uma empresa. Igualzinho uma empresa. Você tem que saber todos os pontos. Você tem que saber todos os detalhes. Você tem que saber como funciona para ele dar certo. E outro detalhe, para você se tornar um cabeça da sua família, você tem que conectar com Deus, porque a única pessoa que vai te ajudar a ser iluminado neste ponto é somente Ele. Só Ele. Porque eu dei muita cabeçada na minha vida porque não entendi esse detalhe. Não entendia. Eu ouvia orientações de todas as pessoas. Ouvia orientações até de pessoal da religião, pessoal de todo mundo eu ouvia e observava muito. Mas eu tive que passar na prática. Eu tive que entender na prática o que é o propósito de uma família. O propósito de uma família é muito mais do que simplesmente um homem ou mulher. O propósito de uma família é um conglomerado de coisas. É o todo conecta com tudo. Vamos falar a verdade. O todo conecta com tudo. E o tudo conecta com o todo. A verdade é essa. A cabeça, isso aqui, ó, ela tem que ser a sua maior, o seu maior objetivo no propósito familiar. Porque quando você se torna um cabeça, você vai arrumar uma mulher cabeça também. Que os dois vão pensar da mesma forma, os dois vão ter os mesmos objetivos, que os dois vão ter os mesmos propósitos. Até os problemas que os dois tiveram lá atrás, os dois vão ser fortes para lutarem junto, para resolverem as coisas juntos. Mas eu falo uma coisa, uma família hoje, nos propósitos de Deus, ela tem que ser muito bem arquitetada, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem formalizada. Porque quando Deus criou o mundo, Ele demorou 6 dias. No 7º Ele descansou. E é uma maravilha o mundo de Deus. É uma perfeição o mundo de Deus. Então, pra vocês terem uma ideia aqui, uma mulher, para gerar um filho,
ela precisa passar 9 meses. 9 meses. 9 meses. Cuidando daquele serzinho ali dentro do útero, nutrindo o seu coração com muito amor, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, porque ele está ali dentro e ele está sentindo tudo ali dentro. Ali. Ela tem que procurar a melhor forma de transparecer isso para dentro de si, para o seu interior, porque são 9 meses. Você tem 9 meses para você, mulher, construir um serzinho maravilhoso. 9 meses para você gerar a luz maravilhosa que Deus tem para você, que é o seu filho ou a sua filha. Então imagina comigo aqui a magnitude, a força, a potência e a divindade que é gerar uma criança durante 9 meses no ventre. Eu fico admirado com as mulheres, fico admirado mesmo, porque a minha mãe, as histórias que ela conta de mim, sinceridade, dona Sirlene, eu sou muito grato mesmo, porque eu imagino que não é fácil, mas também não é impossível, né? Porque eu tô aqui, né? Tô aqui com 39 anos de idade e todos os anos que eu faço aniversário eu agradeço a senhora por estar aqui vivo, por estar aqui vivendo essa experiência maravilhosa nesse planeta de Deus, nesse planeta Terra, né? Planeta Terra, planeta maravilhoso, um planeta, nossa, é perfeito, perfeito, tudo conecta, mas a nossa maior perfeição vem lá de cima. Então Deus em primeiro lugar. Então eu queria deixar só um comentário aqui. Não perca tempo. Procure estudar todos os dias os seus pontos fracos. Aonde está o seu ponto fraco, também está o seu ponto forte. Entendeu? Então, assim, eu deixo aqui a minha experiência. Eu passei muitas coisas na minha vida, mas hoje, com mais sabedoria, eu falo para todos, tem coisas na vida que você não pode errar. E uma delas é fazer um filho fora do casamento. Fora do casamento, amparado e fortalecido na presença de Deus. Tá bom? Porque senão você vai ter que dobrar a forma de você, ou então se adaptar, né? De educar o seu filho, um monte de coisas. Mas eu te falo isso. Primeira regra, tem coisas que você não pode errar. E uma delas é fazer filho fora do casamento. E outra delas, que eu falo para vocês com total propriedade, é saber a regra de fazer o bolo. Saber a regra, todos os ingredientes para fazer o bolo. Todos os ingredientes para construir uma casa. Todos os ingredientes para ser feliz. Todos os ingredientes para ser liberto. Todos os ingredientes para você ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu falo mais para vocês. Você é feliz do tamanho da felicidade que você proporciona para o seu próximo. Então, tamo junto aí, né? Ontem eu fiz um vídeo, hoje eu estou fazendo outro vídeo aqui, compartilhando um pouquinho das minhas experiências, né? E deixar tudo registrado aqui, porque o meu propósito é abrir um canal no YouTube, né? Abrir um Facebook também e ampliar
todos os dias uma informação nova. Eu vou ser o próprio espelho, vou falar desde o começo da minha vida até então, todas as áreas. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem saber alguma coisa, é só mandar aí a informação para cá, faça uma pergunta, né? E com o tempo disponível eu vou estar respondendo todos, né? E de experiência que eu tenho, gente, de experiência eu tenho. Eu tive 9 mulheres, 9 relacionamentos, 9. E no final das contas, foi eu que criei cada um relacionamento desse. E depois, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês qual foi a maldição do Carlos. A maldição que eu criei para minha vida mesmo, tá bom? Então é isso aí, tamo junto. Inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até a próxima.